Eu quero saudar aos amados e queridos irmãos, usando um versículo da palavra de Deus, se encontra na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 2. Segunda Pedro, capítulo 1, verso 2, onde o apóstolo Pedro escreve: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que isso seja multiplicado, há um preço a pagar, é pelo pleno conhecimento. Você pode multiplicar buscando o conhecimento que precisamos ter da palavra de Deus. É uma alegria muito grande, meus irmãos, estar aqui conhecendo mais um grupo de irmãos com os quais nós vamos muito breve morar juntos lá no céu por toda a eternidade. Esse dia está chegando. Eu louvo a Deus por esse privilégio de vir a esta igreja amada para pregar de um assunto tão importante e tão urgente, cada vez mais urgente, a volta do Senhor Jesus. Agradeço ao pastor Marcos, ao pastor Regli, que nos trouxeram até aqui. E o pastor Regli já falou, já somos amigos já há 5 anos, desde 1998, né? E eu aprendi cada vez mais a gostar desse amado pastor. E agora estou tendo o privilégio de conhecer o pastor jovem, pastor Marcos, aqui desta igreja. E agora conhecendo esse grupo de irmãos. Logo que foi feito o convite, eu passei a orar por esta igreja. Orar pelos pastores, pela sua família, orar pelos irmãos. E no meu coração eu desejei que Jesus não viesse até que eu estivesse aqui para conhecer os irmãos. Eu não pedi, não posso pedir que ele não venha, pelo contrário, eu tenho que pedir que ele venha. Maranata, vem, Senhor Jesus. Mas no meu coração eu desejei que ele não viesse. Foi bom que ele não veio, mas se tivesse vindo era melhor. Nós já estaríamos na glória. O importante é estar com Jesus. Se ele não vem, nós estamos com ele. Aliás, ele está conosco. Se ele não vem, enquanto não vem, ele está conosco. E quando ele vier, nós estaremos com ele. É o que João escreve, capítulo 14, João capítulo 14, verso 23, escreve, capítulo 14, João capítulo 14, verso 23, ele diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, enquanto ele não vem, ele faz morada em nós através do Espírito Santo. Somos templo do Espírito Santo. E quando ele vier, nós vamos estar com ele. É o que Paulo fala sobre a vinda de Jesus para buscar a igreja. Ele diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 16 e 17: portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor dos ares, e assim estaremos para sempre com ele. Então, enquanto ele não vem, está conosco. Quando nós formos embora, estaremos com ele para sempre. Não são 1000 anos, nem 1 bilhão de anos, nem 1 trilhão de anos, por toda a eternidade. Isso é bom demais. Então foi bom que ele não veio. Se tivesse vindo era melhor. Paulo teve esse dilema no coração. Paulo diz em Filipenses, no capítulo 1, versículos 21 a 23, Paulo diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o permanecer na carne, quer dizer, permanecer vivo, traz fruto para meu trabalho, eu já não sei o que hei de escolher, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então Paulo sabia que enquanto estivesse aqui, teria que aproveitar o tempo, e nós estamos aqui para isso. Jesus não veio ainda, está dando tempo para mim, para você, meu irmão, minha irmã, de ganharmos alma para Jesus, através do testemunho, através da pregação, através de um folheto que você distribui, através de um convite, nosso viver. Então,
nós estamos tendo esse tempo para aumentar o nosso galardão lá. E quando ele vier, então nós subiremos e vamos receber lá a nossa recompensa. Muito bem. Então nós vamos falar nesses 3 dias, como disse o pastor. Hoje vamos dar evidências da volta do Senhor Jesus. Queremos dar o maior número possível, deixando para amanhã o grande sinal da volta de Cristo. O grande sinal da volta de Cristo. E domingo de manhã vamos dar, de maneira mais rápida, vamos mostrar biblicamente porque somos a última geração que antecede a volta de Jesus. Vamos ver aqui pela Bíblia. Somos a última geração, um privilégio muito grande, que antecede a volta de Cristo. E domingo à noite, e vamos abrir espaço também, domingo de manhã, para perguntas. Se você quiser trazer por escrito, pode trazer, não há necessidade de assinar, traga para os pastores ou para mim, não é? Para um diácono, mas não precisa. Na hora você pode levantar a sua mão e fazer a sua pergunta. É que alguns irmãos gostam de fazer perguntas sem que alguém saiba que aquela pergunta foi feita por ele. Isso será domingo de manhã. E domingo à noite nós vamos encerrar, se Jesus não voltar. Se ele não voltar até domingo, nós vamos encerrar com uma mensagem sobre o arrebatamento da igreja, que é o primeiro evento que está para ocorrer. Pode acontecer a qualquer hora. Pode ser até que não termine o culto aqui. Ele pode, não sabemos o dia nem a hora, nem o ano, sabemos que estamos vivendo os dias da sua volta. Então será uma mensagem que terá um duplo objetivo. É uma mensagem de edificação para os crentes e de evangelização para os incrédulos. Então pode trazer convidados, irmãos, amigos, parentes, vizinhos, incrédulos, traga no domingo à noite para essa mensagem sobre o arrebatamento. Então não vamos perder muito tempo, vamos começar abrindo as nossas Bíblias em João capítulo 14. João capítulo 14, eu estou vendo que há muito interesse dos irmãos, todos trouxeram as suas Bíblias, isso é muito importante, e o pastor já falou que partiu do desejo dos adolescentes desta igreja em conhecer o assunto sobre a volta de Cristo, escatologia, isso é muito importante. João capítulo 14, versículos 1, 2 e 3. Já no final do ministério do Senhor Jesus, ele viu que os discípulos estavam tristes com a sua volta para junto ao Pai, porque até então eles não tinham entendido que Jesus ia voltar para o Pai. Agora estavam entendendo, então Jesus escreveu aí, consolando os seus corações, né? Que é para nós também ainda hoje. Ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vamos curvar nossas cabeças numa breve oração. Pai amado, nós te louvamos, te bendizemos, te glorificamos. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra, os mares e tudo quanto neles há, e tu os preservas a todos com vida. O exército do céu te adora e nós também te adoramos na beleza da tua santidade. Obrigado a Deus por estarmos aqui para falar desse assunto tão importante, a volta do Senhor Jesus. Rogamos que tu nos assista nesta hora, ó Pai querido, que a tua palavra nos fale ao coração, inclina os nossos ouvidos ao temor do teu nome. Abençoa esta igreja, os pastores, a liderança da igreja, as suas famílias, enfim, ó Deus, as demais igrejas desta cidade que estão pregando a tua palavra, e prepara-nos para aquele grande dia, maravilhoso dia da volta do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, nós te oramos em nome de Cristo, amém e amém. Meus irmãos, a volta do Senhor Jesus será o maior e mais extraordinário acontecimento que em breve ocorrerá sobre o mundo inteiro. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora nem o ano, mas sabemos através das Sagradas Escrituras que estamos vivendo
os últimos dias que antecedem a volta de Cristo. Cremos, meus irmãos, que não falta nenhum aviso, nenhuma profecia, nenhum sinal a ser cumprido para a volta de Cristo. Isso vamos ver aqui de maneira muito rápida nesses 3 dias. Jesus está voltando. A volta dele está às portas. A volta dele está às portas. E nós estamos vendo, meus irmãos, que nunca se pregou tanto, nunca se falou tanto, nunca se escreveu tanto sobre a volta de Cristo como nos dias atuais. Há quase 2000 anos que a igreja está existindo e agora estamos vendo muitas igrejas com esse interesse. Haja vista o interesse dessa igreja em conhecer o assunto. Mas por que, meus irmãos, somente agora, depois de quase 2000 anos, é que esse assunto está tomando uma importância maior? Nós vamos a uma livraria, nós encontramos livros e mais livros sobre escatologia, que é doutrina das últimas coisas. Escatologia estuda os acontecimentos finais relativos à volta de Cristo, porque a escatologia tem como centro a pessoa de Jesus. A escatologia estuda os acontecimentos que antecedem, os sinais que antecedem a sua volta, estuda as coisas que vão acontecer na sua volta e as coisas que vão acontecer depois da sua volta. Mas por que somente agora, depois de quase 2000 anos, só existe uma resposta? Jesus está voltando. Jesus está voltando. É um privilégio muito grande, meus irmãos, pertencemos a essa geração que antecede a volta do Senhor Jesus. Jesus, quando estava dando sinais aos discípulos sobre a sua volta, porque eles só entenderam que Jesus ia voltar para o Pai no final do seu ministério. No princípio eles não estavam sabendo não. Então, quando Jesus começou a dar sinais, ele diz em Lucas, no capítulo 21, versículos 34 a 36, Lucas, capítulo 21, versículos 34 a 36, falando aos discípulos, ele disse: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem subcarregados com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos que vivem sobre a face de toda a terra. E ele termina dizendo no versículo 36, vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas as coisas que têm de suceder, está em pé na presença do Filho do Homem. Escapar de quê? A tribulação que vem vindo, meus irmãos. Temos que escapar, que essa tribulação não é para nós, não é para a igreja. Se você está firme no Senhor, se firme cada vez mais, porque saiba que a igreja não vai passar pela tribulação. É uma maravilha, e ele está exortando aí nesse sentido, mas isso sobrevirá sobre o mundo inteiro, e o mundo vai passar pelo segundo juízo. A Bíblia nos mostra 3 juízos sobre o mundo inteiro, três juízos de Deus sobre o mundo inteiro. O primeiro juízo foi no dilúvio, quando os seres viventes pereceram, somente Noé e a sua família é que subiram na arca e foram salvos. Agora vai ser a mesma coisa, só o povo de Deus é que vai subir, o mundo vai perecer. Esse é o segundo juízo que vai cair sobre o mundo inteiro. E o terceiro e último juízo será no final do milênio, quando todos os mortos, desde o princípio do mundo até o final do milênio, todos os mortos sem Cristo vão ressuscitar e vão ser julgados um por um para serem lançados no inferno definitivo, e o próprio Satanás também será lançado no final do milênio. Então são 3 juízos. O primeiro já ocorreu, foi o dilúvio. Nós temos toda a história aqui contada na palavra de Deus. O segundo será agora na volta de Jesus. Primeiro ele vai tirar a igreja, que o juízo começa pela igreja. Nem todos que estão arrolados, pertencem ao rol da igreja, vão subir no arrebatamento. Nem todos. Alguns que estão arrolados, mas nunca tiveram uma experiência com Jesus. Então precisamos acordar para essa realidade. E quem nos diz isso é o apóstolo Pedro, na primeira carta, no capítulo 4, versículos 17 e 18. Pedro falando da igreja, 1 Pedro capítulo 4, versos 17 e 18, ele diz: a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegado. Ora, se primeiro vem por nós,
qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde irá comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Então começa pela igreja, começa com arrebatamento, e virá um período de tribulação. Amanhã nós vamos procurar passar uma transparência, para os irmãos verem em que ponto nós estamos nessa escatologia, da escatologia, sobre a volta de Cristo. Vamos passar uma transparência mostrando o calendário profético de Deus, desde a volta de Cristo até o final do milênio. Tudo isso está escrito aqui, meus irmãos. E o mundo procura conhecer o futuro através de horóscopo, através de cartomante, através de mercenários videntes, falsos profetas, quando aqui tem tudo escrito com detalhes impressionantes, as coisas que vão acontecer até depois da volta de Cristo em glória. 1 milênio depois está escrito aqui, e com absoluta segurança. A Bíblia é mais atual do que o jornal que ainda não foi escrito, que conta o futuro com detalhes para a gente. É o único livro porque vem de Deus, e a Escritura não pode falhar. O pastor leu aqui 2 Timóteo no capítulo 3, versículo 16, que toda a Escritura é inspirada por Deus, é divinamente inspirada, e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então temos que confiar nessa palavra. Então, meus irmãos, sabemos que pouco tempo nos resta. Jesus diz em Lucas capítulo 12, versículo 37, no começo do versículo 37, o Senhor Jesus, falando aos discípulos sobre sua volta, ele diz: bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Bem-aventurados, felizes, venturosos aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Meus irmãos, Deus está anunciando para nós isso aí de maneira muito clara, muito clara. E eu quero mostrar nessas 2 noites evidências da volta de Cristo, muito claras. O mundo não entende, porque essas coisas o mundo não tem comunhão com Deus, não pode entender. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, Paulo diz: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus e não pode entendê-las porque elas são loucura. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Se o homem não tem comunhão com Deus, ele pode ser uma lâmpada, mas é uma lâmpada apagada. O interruptor está desligado, é o coração. Só quando o coração entregue a Deus é que a lâmpada passa a acender. Então nós podemos entender. E eu quero mostrar rapidamente que essas coisas são para você e para mim, para nós que estudamos a palavra, que temos essa comunhão com Deus. Quando Deus foi destruir o mundo com o dilúvio, ele chamou Noé e mandou Noé construir a arca. E Noé levou mais de 100 anos construindo e o mundo pereceu. Pereceu. Em Hebreus capítulo 11, no versículo 7, ali na galeria dos heróis da fé, nós encontramos Hebreus capítulo 11, versículo 7, falando sobre Noé. Ele diz: pela fé, Noé, divinamente instruído, olha, Deus dando instrução. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Aí, Noé Deus chamou Noé e o mundo todo pereceu. Só Noé e a sua família foram salvos. Quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, ele chamou Abraão. Está escrito em Gênesis no capítulo 18, versículo 17. Eu estou mostrando que Deus está revelando essas coisas, não é para o mundo, é para nós, que o mundo não tem comunhão, não pode entender. Gênesis 18, versículo 17, está escrito Deus falando: ocultarei ao meu servo Abraão o que estou para fazer? E Deus não ocultou. Falou a Abraão que ia destruir a cidade de Sodoma. E o que é que fez Abraão? Começou a orar.
Começou a falar com Deus sobre, se tivesse justos ali, para não destruir a cidade. Abraão passou a orar. Então, meus irmãos, nós estamos sabendo que Jesus está voltando. Temos que dobrar os nossos joelhos e orar por este mundo, para que pessoas sejam salvas. Está escrito em Isaías, capítulo 42, estou dando uma passada muito rápida, só alguns versículos só. Capítulo 42, versículo 9, está escrito: eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vos farei ouvir. Que coisa maravilhosa, né? Aí, mais à frente em Amós, no capítulo 3, versículo 7, está escrito: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus não faz nada sem revelar. Deus está zelando por nós, somos filhos. Deus não quer, quando um pai ama o filho, ele não quer que o filho seja apanhado de surpresa com alguma coisa, né? Então Deus não quer que nós sejamos apanhados de surpresa. Ele está avisando. Quando Jesus falava aos discípulos, ele diz lá em João capítulo 16, versículos 12 e 13. João 16, 12 e 13. Nós ainda não entramos nos sinais, estamos mostrando apenas nesse preâmbulo que Deus está anunciando para nós. João 16, versículos 12 e 13, Jesus diz assim aos discípulos, ele falava às multidões e falava aos discípulos: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que ele ouviu, e ele é que vai falar, e vos anunciará, está no final do versículo, ele vos anunciará as coisas que hão de vir. É o Espírito Santo hoje anunciando. Vamos dar um pulinho lá para Apocalipse, no capítulo 1, versículo 1. Apocalipse, capítulo 1, no versículo 1, está escrito: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar ao mundo. Está escrito assim? Não, né? Acho que não, né? Está mostrar a quem? Aos servos, olha aí. Não é mostrar ao mundo, não. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, as quais, por intermédio do anjo, ele notificou ao seu servo João. Então Deus está anunciando essas coisas para nós. Não é por acaso que eu estou aqui, não, meus irmãos. Não é por acaso, não. Deus tem um propósito para essa igreja, eu tenho certeza. Mas vamos começar então. Sinais, evidências da volta de Cristo. A Bíblia nos mostra, meus irmãos, que a geração, há sinais específicos da volta de Cristo, que a geração que presenciar o cumprimento desses sinais será sem dúvida a última geração, e nós somos essa geração. Quando Jesus estava falando aos discípulos, eles pediram um sinal da sua volta. Em Mateus capítulo 24, versículo 3, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, e os discípulos se aproximaram dele em particular. Que coisa gostosa, né? Eles, em particular, ele pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Vamos nos apegar aí apenas um sinal. Depois, se houver tempo, amanhã eu mostrarei outras coisas, são 3 perguntas que eles fizeram aí. Diz-me quando sucederão essas coisas, são aquilo que Jesus falou sobre a destruição do templo. E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Ele deu vários sinais, e nós queremos nesta noite pegar um sinal que está em Mateus 24, versículos 37 a 39, que nós chamamos dias de Noé. Ele está falando para os discípulos sobre a sua volta. Mateus 24, versículos 37 a 39, nós temos aí o primeiro sinal que queremos dar nesta noite, que nós chamamos dias de Noé. Dias de Noé. Jesus está respondendo aos discípulos. Pois assim
como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Então Jesus está mostrando de uma maneira muito clara que a vinda dele será quando o mundo estiver vivendo dias semelhantes àqueles dias de Noé. Pronto. É simples. Podemos ir lá em Gênesis, no capítulo 6. Eu vou citar só um versículo, que o relógio do pastor aqui não para não. Gênesis capítulo 6, versículo 11. Depois os irmãos puderam ler o capítulo todo, mas no versículo 11 está escrito por que Deus destruiu o mundo com o dilúvio. Jesus está dizendo que a vinda deles será quando o mundo estiver vivendo os dias semelhantes aos dias de Noé. E no versículo, capítulo 6, versículo 11 de Gênesis, a palavra de Deus diz: a terra estava corrompida. Esse é o motivo. A terra estava, porque Deus destruiu, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Eu pergunto aos irmãos: está havendo corrupção hoje? Nunca houve tanta corrupção, meus irmãos. Está de uma maneira muito clara para nós hoje. Clara demais. Se nós formos olhar o que está acontecendo, eu acho impressionante. Eu jamais poderia imaginar, meus irmãos, que há 30, 40 anos passado o mundo estivesse numa situação como essa. A gente pensa que é aqui no Rio de Janeiro, ou é só em São Paulo. Não, lá em Rio Claro, onde eu moro, tem violência. Ainda agora, há pouco, o filho pegou um revólver e matou o pai. Numa cidade que a gente pensa que é uma cidade pacata, não é não. É o mundo inteiro. A terra, não diz que um país ou um estado, não. A terra estava corrompida, a vez de Deus cheio de violência. Nunca houve tanta corrupção, meu irmão. É de alto a baixo. Estamos vendo até juízes aí sendo presos por causa de corrupção. É em todo escalão. Agora mesmo, eu estava vendo, parece que foi ontem, numa delegacia, delegado sendo preso e policiais sendo presos que estavam ali fazendo depósito de drogas e coisa tremenda. Mesmo nem precisa tocar nesse assunto, porque eles estão sabendo que a corrupção é de alto a baixo. Alguns anos atrás, lá no Oriente Médio, um político foi apanhado de uma corrupção e foi executado. Se essa moda pegar aqui no Brasil, vai sobrar pouca gente, que é coisa da séria. Coisa da séria. A corrupção está de alto a baixo. Não vou comentar mais. E ele disse: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de quê? De violência. A violência, nunca houve tanta violência. Jesus diz em Marcos capítulo 13, no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 12. Marcos, capítulo 13, versículo 12, Jesus diz: um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Agora, semana passada, eu vi lá na televisão, rapidamente, um filho que matou o pai. Está demais, eu nunca vi igual. Está se cumprindo literalmente, meus irmãos, de uma maneira assombrosa nos nossos dias. Lá em São Paulo, os irmãos se lembram aquele casal de namorados que programou a questão de 1 ano e pouco, né? A morte dos pais da moça, né? E ele era evangélico. Os pais eram evangélicos, eram da igreja luterana. E o casal de namorados programou para matar o pai da moça, né? Portanto, futuro sogro se continuasse o namoro, né? Futuro sogro do rapaz. Mataram dormindo. Coisa impressionante. Meus irmãos, iríamos longe se fosse mostrar o quadro da violência que está ocorrendo lá em Ribeirão Preto. Um homem mandou matar o irmão. Eram 2 irmãos. O ano passado, o pai tinha mais de 90 anos, descendente de italiano, muito rico. Então o irmão pegou e mandou matar o outro, para poder ficar com a herança toda. E ele foi preso e negando que não tinha mandado matar, e o pai estava revoltado, dizendo: ele mandou matar sim. Eu não criei meus filhos para isso. Ele mandou matar e está negando. Coisa impressionante. Eu nunca vi tanta corrupção, nem tanta violência como nos dias estamos vivendo. Dias de Noé, não há dúvida que estamos vivendo esses dias.
Segundo sinal, dias de Ló. Dias de Ló. Também vou falar rapidamente, que eu quero dar bastante sinais. Depois os irmãos podem ver nos livros. Em Lucas, no capítulo 17, versículos 28 e 29, nós encontramos esse sinal, dias de Ló. Jesus dizendo que a volta deles será quando o mundo estiver vivendo como nos dias de Ló. Dias de Ló. Ele diz em Lucas, capítulo 17, versículo 28 a 30, Jesus falando aos discípulos, diz: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Porque antes do versículo 28, ele vem falando sobre os dias de Noé. Lucas registrou os dias de Noé, já vimos agora lá em Mateus, e registrou também os dias de Ló. O mesmo aconteceu nos dias de Ló, versículo 28. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, no dia que a igreja saiu da terra, foi tirada, a mesma coisa vai acontecer. Ló representa aí a igreja. No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim também será quando o Filho do Homem se manifestar. Qual foi o pecado dos dias de Ló? Depravação moral. Homem com homem, mulher com mulher. Coisa impressionante. Coisa impressionante. Em Levítico capítulo 20, versículo 13, Levítico capítulo 20, versículo 13 diz: se um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos, seu sangue cairá sobre eles. Então já existia naquele tempo, mas como hoje, meu irmão, é coisa até tremenda. Paulo diz em Romanos, eu estou apressando porque tem que dar alguns sinais. Romanos no capítulo 1, versículos 26 e 27. No versículo 26, Paulo fala de mulher com mulher. No versículo 27 fala de homem com homem. Coisa terrível. Desde o versículo 18, Paulo vem falando sobre depravação moral. E quando ele chega no versículo 26, Romanos 1, 26, ele diz: por causa disso o quê? Por causa da depravação moral que ele vinha falando. A gente tem que ler sempre o que vem antes. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as suas próprias mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Versículo 27 diz: semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo, quer dizer, no próprio corpo, a merecida punição do seu erro. Meus irmãos, isso está na década de 80 para cá. Essa epidemia de AIDS tem crescido assustadoramente. E aí diz que a punição no próprio corpo. No próprio corpo. Paulo ainda diz em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículos 9 a 11. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a 11, ele diz: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem efeminados, nem sodomitas herdarão o reino de Deus. E ele diz, nem os, ainda continua no versículo seguinte, né? Nem os ladrões, nem os avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E no versículo 11 ele mostra uma coisa maravilhosa no versículo 11, que não há pecado que Deus não perdoe, porque Paulo está escrevendo para a igreja, e ele diz no versículo 11, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Meus irmãos, nós estamos vendo dias piores do que o dia de Ló. A depravação moral está muito grande, e nós temos aqui o Brasil agora, de uma maneira assombrosa, coisa assustadora, tirando o primeiro lugar. Porque o primeiro lugar em desfile de orgulho gay era Estados Unidos e França, que chegou até 300 mil. O Brasil, o ano passado, um desfile em São Paulo chegou a 100 mil. Eu disse que absurdo. E este ano ultrapassou 300 mil, ganhou o primeiro lugar. Mais de 300 mil desfilaram em São Paulo, sob os aplausos da sociedade, de políticos e tudo.
desfile. Já foi criado agora o Dia do Orgulho Gay aqui no Brasil. É dia 29 de junho. 29 de junho. Há um projeto na Câmara para legalizar casamento entre homem e mulher. É uma deputada aqui do Brasil, está lá, e se passar, eu tenho certeza que o presidente vai sancionar. Brasil, primeiro lugar em futebol, agora primeiro lugar também nesse desfile gay, desfile do orgulho gay. Coisa terrível, meus irmãos. E muitos estão dizendo que isso aí é uma coisa, não é pecado, é uma coisa natural. Nós iríamos longe se fosse falar sobre isso. Dias de Noé, dias de Ló. Terceiro sinal, tempos difíceis. Tempos difíceis. Quem não desconhece que estamos vivendo tempos difíceis? Desemprego, epidemias, tanta violência, tanta criminalidade, tanta corrupção, doenças, epidemias por aí, terremotos. Meus irmãos, estamos vivendo tempos difíceis, realmente difíceis. E quem nos fala sobre isso é o apóstolo Paulo, escrevendo na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, Paulo nos fala sobre esses tempos difíceis, nos 5 primeiros versículos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5. Temos aí o retrato fiel da humanidade nesse tempo do fim. Paulo diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias, são os dias que estamos vivendo. Ele fala sobre os últimos dias. Nos últimos dias, os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. E aí nós temos 18 qualificações negativas dos homens nesse tempo do fim, que alguns que estudam escatologia dizem que aí tem um retrato fiel da humanidade, mostrando a marca do anticristo, que é 3 vezes 6, 18. 6 mais 6 mais 6. Os irmãos podem ler isso aí, não vamos comentar esse retrato da humanidade, porque os irmãos podem ler e verificar que tudo isso está se cumprindo nos nossos dias, nesses dias difíceis. Tempos difíceis. Tempos difíceis. Dias de Noé, estamos vendo dias piores que o dia de Noé. Porque no dia de Noé eles não tinham o armamento, nem os meios de comunicação, nem os meios de transporte que os criminosos hoje têm, onde se comanda assaltos até de dentro de segurança máxima, através de computadores. Não tinha os meios de comunicação que nós temos hoje. Dias de Ló, nós estamos vendo esses dias difíceis. Dias de Ló. Depravação moral. Nunca houve tanta depravação moral como estamos presenciando hoje no mundo. É no mundo inteiro. Tempos difíceis. Outro sinal, multiplicação da ciência. Multiplicação da ciência. Nós vamos encontrar isso aí lá em Daniel, no capítulo 12, versículo 4. Daniel 12, versículo 4, vamos encontrar esse sinal sobre multiplicação da ciência. Nós estamos dando evidências da volta de Cristo através dos sinais. Multiplicação da ciência. Daniel é conhecido, é considerado como o Apocalipse do Velho Testamento. E esse capítulo 12, se os irmãos olharem o título desse capítulo, em muitas Bíblias tem, na Bíblia tem, na minha está escrito o tempo do fim. O tempo do fim. Outras Bíblias têm os últimos tempos, né? O título desse capítulo 12, que é o último capítulo de Daniel. No versículo 4 está escrito: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos os coadinarão e o saber se multiplicará. Noutra tradução corrigida diz: e a ciência se multiplicará. Coisa impressionante mesmo. Daniel não entendeu. Ele não entendeu. Tanto que no próprio capítulo 12, versículos 8 e 9, aí no versículo do capítulo 12, versículos 8 e 9, Daniel pergunta: meu senhor, eu ouvi, mas não entendi. Diz Daniel: qual é o fim dessas coisas?
E a resposta de Daniel foi: vai, Daniel, porque as palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Esta profecia foi, Deus usou Daniel para escrever. Ele escreveu, mas não entendeu. É para nós. As palavras foram encerradas e seladas. O selo é colocado numa carta para quê? Para a carta chegar até o destinatário. Ninguém pode abrir essa carta pelo caminho, não. A carta, ela é selada, colocada no correio para chegar ao destinatário. Esta carta foi encerrada, foi selada com o selo de Deus, colocado no correio de Deus, o tempo, 2.500 anos. No correio de Deus, no correio de Deus, 2.500 anos, e chegou para nós. Nós somos os destinatários desta carta, desta profecia. A ciência tem se multiplicado de maneira assombrosa. Assombrosa. Meus irmãos, o homem já chegou à Lua, quer chegar a outros planetas. Nós temos o avião voando numa velocidade tremenda, carregando. A gente vem num ônibus com 50 pessoas, a gente acha que é muita gente, né? Avião carregando 400, 500, 700 pessoas, voando a uma altura de 10 mil mais 1.000 metros, a uma velocidade espantosa. Meus irmãos, a ciência se multiplicou de uma maneira incrível. Durante quase 6.000 anos, a ciência andou assim. No século passado, ela disparou. Disparou. Dizem os cientistas que a ciência se multiplica a cada 5 anos. E estão dizendo agora que daqui a pouco a ciência vai dobrar a cada 2 anos. A ciência levava séculos para dobrar. Séculos. E agora está dobrando a cada 5 anos, e ainda os cientistas dizendo que vai chegar um período muito breve em que ela vai dobrar a cada 2 anos. Nós compramos um computador, daí a 1 ano, 2, já os filhos querem outro computador, diz que aquele está obsoleto. Tem uma nova geração de computadores. Se você compra uma coisa e não usa depressa, daqui a pouco não serve mais. Tem que usar porque é rotativa, a coisa é muito rápida. A ciência cresceu de uma maneira espantosa. O homem andou muito tempo montado em cavalo, camelo, custou para andar de trem, de automóvel. Isso foi no século passado que veio andar, e agora disparando de uma forma assombrosa. A ciência se multiplicou. Esta carta foi selada, foi encerrada, selada e colocada no correio de Deus para chegar nas nossas mãos. Nós estamos abrindo essa carta. Podemos entender. Está escrito em Jeremias capítulo 23, no versículo 20, falando sobre a tribulação que vem vindo aí. Jeremias 23, versículo 20, está escrito, Jeremias 23, versículo 20, não se desviará a ira do Senhor. A ira é a tribulação que vem vindo aí. Não se desviará a ira do Senhor, até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias, está escrito aí, nos últimos dias entendereis isso claramente. Meus irmãos, é para entender claramente essas coisas, de uma maneira assombrosa. Estamos vendo essas coisas acontecerem. Diz de Noé, diz de Ló, tempo difícil, multiplicação da ciência. Vou dar mais um sinal, vamos lá. Apostasia, que a Bíblia diz que Jesus não voltará sem que primeiro venha a apostasia. A apostasia tem tomado conta do mundo inteiro. Apostasia. Quem nos dá esse sinal é o apóstolo Paulo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1. Vamos ler só o versículo 1. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Nós vamos encontrar Paulo falando sobre apostasia. Ele diz: o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, são os tempos que estamos vivendo, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônio. Meus irmãos, apostatar da fé é muito pior do que nós imaginamos, porque muitas pessoas deixam a fé em Jesus, desistem e não querem saber mais de nada. Mas a apostatar da fé é muito pior. É deixar a fé
em Jesus para aplicar agora ensino de demônio, é o que está escrito aí, não é? O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Qual o motivo? Por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônio. São pessoas que estão deixando a fé em Jesus e agora estão seguindo coisas de ensinamento de demônios, de espíritos, de espiritismo, de reuniões espíritas. Coisa terrível. Quando eu li esse versículo aí, primeira vez que eu li, há muitos anos, isso porque alguns e não muitos, é que o mundo inteiro já está adorando a Satanás. São alguns daqueles que estão adorando a Jesus que estão deixando para adorar espírito, para seguir ensino de demônio. Lá em Minas, uma moça deixou a igreja evangélica e foi para reuniões espíritas. E na reunião, o demônio se manifestou através de um homem ali que chama um cavalo, né? Passa a ser um cavalo. Coisa terrível. E anunciou o que a nova era está anunciando, dizendo: em breve vão ser tirados da terra muitos que não merecem ficar aqui. Mas vocês não se preocupem, nós estaremos com vocês. Eu não quero estar com eles não, eu quero estar com os irmãos lá no céu. Quando aquela moça ouviu isso aí, disse: olha, foi o arrebatamento que eu ouvi falar na igreja. Correu e voltou para a igreja. Até os demônios estão anunciando. Os irmãos se lembram, no tempo de Paulo, no tempo de Jesus, os demônios falavam, né? E Paulo repreendia, né? A mesma coisa vai acontecer. Jesus veio, quando ele veio na sua primeira vinda, o demônio estava furioso. Estava fazendo uma agitação grande. E agora, ele sabe que pouco tempo lhe resta. O que está escrito, Satanás sabe. O que você fala, Satanás sabe. Cuidado com o que nós falamos. Muito cuidado. O que você fala, Satanás fica sabendo. E o que está escrito, ele sabe. Ele sabe que, mais do que muitos crentes, que pouco tempo resta para nós. Está escrito lá em Apocalipse, capítulo 12, no versículo 12. Está escrito que ele sabe que pouco tempo lhe resta, ele vem furioso. E já está fazendo um estrago grande. Esse estrago que está sendo feito, meu irmão, de violência, de corrupção, por trás de tudo isso está Satanás. De criminalidade. Ele sabe que pouco tempo lhe resta, mais do que muitos crentes. Então ele está aproveitando para fazer um estrago muito grande. E o demônio está fazendo isso. E crentes têm, às vezes, deixado, irmãos têm deixado ensinos de Jesus, e até pastores têm deixado para seguir ensinamento de demônio. Coisa terrível, meu irmão. Coisa tremenda. Eu conheço até pastor que deixou e está seguindo ensino de demônio. Dizendo, inclusive, mostrando pela Bíblia, que Davi e Jonatas eram homossexuais, que eles eram muito amigos. Estão fazendo casamento de homem com homem, mulher com mulher. Coisa terrível, aqui no Brasil. Sem ainda legalizar o casamento entre homossexuais. Lá na Europa, 8 países já legalizaram o casamento. Agora, o ano passado, esse ano, na Argentina, já foi legalizado na capital, só na capital, porque lá é diferente daqui do Brasil. Lá é diferente. Uma cidade importante como Buenos Aires pode legislar só para a cidade. Então legislou. E eu acho que vai ficar muito cheia a cidade. O pessoal vai correr para lá. Coisa terrível, meus irmãos. Estamos vendo dias difíceis. Dias de Noé, dias de Ló, tempo difícil. Multiplicação da ciência, apostasia. Apostada da fé é deixar os ensinos da palavra de Deus, deixar o ensinamento de Cristo, a fé em Jesus e aplicar agora ensino de demônio. Está acontecendo no mundo inteiro. Lá nos Estados Unidos, meus irmãos, um satanista ficou 3 anos numa igreja. Ele deu testemunho depois. Participando da igreja, sendo ativo e fazendo uma confusão muito grande. Mas ouvindo a palavra, ele terminou se convertendo. Se converteu e deu testemunho. Então Satanás está infiltrando nas igrejas esse movimento Nova Era. Nova Era diz que Deus não é uma pessoa. Deus é uma força, é uma energia. E que todos nós somos deuses, que o mundo caminha para ser, cada um ser um Deus. E ainda diz a Nova Era que Jesus veio ao mundo há 2000 anos e não resolveu nada. O mundo está pior. E que agora vai vir um homem de carne e osso, que eles chamam de Maitreya, é o anticristo.
que vai resolver os problemas do mundo. Um dos líderes do mercado comum europeu, hoje chamado União Europeia, disse que o mundo precisa urgentemente de um homem capaz, inteligente, que possa resolver os problemas econômicos nos quais o mundo está mergulhando. Que ele vem de Deus ou vem do diabo. Isso não importa, nós o receberemos. E ele vai vir, mas não vem de Deus, não, ele vem do diabo. Mas está escrito aqui. Está escrito aqui. Jesus ainda diz em João, no capítulo 5, versículo 43. João 5, 43, Jesus diz: eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro é o anticristo vier no seu próprio nome, certamente o recebereis. O anticristo vai ser recebido com muita alegria. O anticristo vai ser recebido com festa. O mundo inteiro vai adorá-lo. Ele vai simular, está tudo no capítulo 13 do Apocalipse, está tudo aqui. Ele vai simular uma morte e vai ressuscitar. Que Jesus morreu e só os salvos é que viram Jesus depois que ressuscitou. E então, esse vai morrer, vai ressuscitar e o mundo inteiro vai vê-lo. E hoje com televisão, e ele vai se engrandecer, e quando chega em Apocalipse 13, no versículo 8, diz que o mundo inteiro vai adorá-lo. Ele vai fazer uma falsa paz durante 3 anos e meio, está tudo aqui. E depois, uma tribulação tal qual nunca houve nem haverá jamais. E quando ele vai ajudar naturalmente os judeus a construir o templo, vai colocar a sua imagem dentro do templo lá em Jerusalém, vai se assentar dentro do templo, a imagem vai fazer morrer pessoas, está tudo escrito aqui. Vai falar e ele vai se assentar como se fosse o próprio Deus. E o mundo inteiro estará adorando. Está escrito em Apocalipse 13, versículo 8, que o mundo inteiro vai adorá-lo. E os irmãos podem ver capítulo 13, 4, que diz assim: quem é semelhante a ele? Quem é que pode lutar contra ele? O mundo está admirado desse homem que vem vindo aí. Porque agora eles vão dizer, agora esse é um Deus que vem pessoalmente para resolver os nossos problemas. E vai enganar, se possível, até aqueles que durante a tribulação se converterem, os próprios escolhidos. Se possível. Esse dia está chegando. Você vai subir ou você vai ficar no arrebatamento? Prepare-se, domingo que vem nós vamos falar sobre isso. O tempo já correu muito, eu corri demais aqui. Eu dei 5 sinais, né? 5. Eu queria deixar só uma amanhã, o grande sinal para a volta de Jesus Cristo, mas eu vou tocar amanhã num sinal muito rápido, que é esse movimento da novela, preparando o mundo para o governo do Anticristo, e depois vou dar o grande sinal. Então vou deixar 2 sinais para amanhã, não vou deixar só um, vou deixar 2, e o pastor deu bastante tempo, mas é que com a chuva, de primeiro dia, um pouquinho mais atrasado, não deu para a gente dar pelo menos os 6 sinais, deixando só um para amanhã, que é o grande sinal da volta de Cristo. Nós vemos hoje dia de Noé, dia de Ló, tempo difícil, multiplicação da ciência e apostasia. São sinais que nos mostram claramente que o mundo não entende, mas Deus colocou aqui para nós entendermos. Se Jesus não vier até amanhã, nós estaremos aqui para continuar. Se ele vier, nós estaremos lá no céu. Foi bom que ele não veio, mas se tivesse vindo era melhor. Nós estaríamos lá. Eu dou sempre para os irmãos um até breve aqui ou lá no céu. Mas para uma pessoa ímpia, eu digo até breve aqui, se nós ainda nos encontrarmos. Ou nunca mais. Eternamente, nunca mais. É terrível. Então volta amanhã e nós, se Jesus não vier, nós continuaremos. Ele não vindo, será bom. Mas se vier, o que acontece? É melhor. O importante é estar com ele. O importante. Deus nos abençoe e até amanhã, aqui ou lá no céu.